um minuto antes de eu entrar aqui, eu recebi um telefonema da minha irmã, Sueli, mais nova do que eu, 1 ano, me informando que, como nós tínhamos tido que levar a mamãe ao hospital para fazer uns exames, e nos exames acusou que nós já suspeitávamos, por isso o médico que cuidava dela em casa nos pediu que a levássemos até o hospital para fazermos os exames. Por tais constatações confirmadas, recomendou-se que ela então, já estando no hospital, não retornasse para casa, porque havia ameaça de uma septicemia. O pulmão dela tinha antes contraído uma pneumonia que tinha sido debelada, mas agora, na fraqueza, o oportunismo de todas as coisas se realça. E o que aconteceu é que no hospital, no dia de ontem, eles disseram que teriam que removê-la para a UTI porque o quadro dela tinha piorado. O potássio dela estava em níveis absolutamente não sustentáveis, a glicemia dela estava complicada, a infecção pulmonar tinha aumentado. E nós então nos preparamos para a partida dela, na realidade. A agonia familiar é que nós tínhamos tentado evitar esse aprisionamento de UTI, de hospital, com todos os meios e com todos os recursos e com todos os cuidados que nós pudemos arregimentar com a ajuda de amigos e com todos os nossos esforços pessoais, para que ela tivesse uma atenção muito melhor, profissional e incomparavelmente melhor do aconchego da família. E foi assim que ela passou os últimos meses. Ela foi de fato para o hospital apenas anteontem. E os embarreiramentos das UTIs dos hospitais, em geral, dificultam muito o acesso da família. Desde ontem que eu venho falando com as minhas irmãs da minha imensa tristeza de não estar lá nesta hora, porque eu estou aqui com o pé quebrado e todos os ligamentos rompidos. A minha ida para lá iria dar mais trabalho para eles do que ajudar qualquer coisa. Porque eu tenho convicção absoluta de que aquele que me conduziu até hoje, sem conhecer nem controle de passaporte, nem imigração, nem fronteira, nem polícia, nem guarda, nem nada, nem hospital, nem UTI, Deus colocou algo na minha vida porque eu nunca encontrei uma porta que se fechasse, mesmo quando a obstinação da consciência, da minha consciência, era tenaz e irredutivelmente boa. Nunca. E não teria sido lá. Mas graças a Deus, hoje cedo, a minha irmã, antes mesmo da hora que eles tinham avisado, se poderia fazer uma visita breve às 11 horas da manhã, a minha irmã, agora às 8 e pouco, foi para lá e entrou, e foi a bondade de Deus. Porque a mamãe estava só esperando por ela. Ou por alguém da casa, das entranhas, do ventre dela. Ontem mesmo a minha irmã Aninha, eu tinha falado com ela a última vez no domingo. Falei, puseram-me no Viva Voz no ouvido dela. E eu disse muitas palavras do Evangelho. E orei com ela. E lembrei a ela de tudo o que nós somos, uns para os outros e para Ele. E eu só a ouvia dizer amém. Entre gemidos, dizer amém. Amém. Amém.
E ao final, uma das minhas irmãs, a Aninha, me disse: mano, ela está totalmente consciente de que você não está aqui porque você quebrou o pé e rompeu os ligamentos. Ontem mesmo ela chegou a dizer: coitado do Caio Fábio, como ele queria estar aqui. Ele deve estar sofrendo. E com isso, querendo que elas amenizassem a minha preocupação de não poder estar lá, ao lado dela. Ela foi mãe até indo. Tentou diminuir o fardo da gente. E hoje de manhã, quando a Sueli entrou, e, meu Deus, eu posso até imaginar a alegria que ela não teve de ver a Sueli chegar. A Tulizinha dela e do papai. E ela foi só dizendo, abriu os olhos e falou: oh, minha filha, eu só estava esperando você chegar. E foi abençoando na Sueli todos os filhos, todos os netos, todos os bisnetos, todos os genros e noras, abençoando os milhares de filhos que ela adotou no coração, aos quais ela se deu até o fim e amou até o fim. E foi por eles todos amada e honrada até o fim. Não dá para esquecer, por exemplo, de uma filha como a Yara Chaves, que papai e mamãe adotaram no coração há uns 23, 25 anos atrás. A Yara hoje é uma bela mulher de 20 anos de idade, próspera, bem-sucedida, e estão tantos que os visitavam lá em casa, tanta gente que passava por lá, eles viviam sendo visitados por gente do país inteiro. Todo mundo ia e queria vê-los e orar com eles, ouvi-los e aconselharem-se. Pois bem, eu dizia, uma filha como a Yara Chaves não pode ser não mencionada aqui. Ela trouxe tantos confortos, ela e o marido, ao papai, à mamãe, até o fim. É quando às vezes vinha um desafio financeiro para nós filhos, de termos que nos levantarmos e unirmos-nos e arregimentarmos meios para fazermos alguma coisa para socorrermos o mais rápido possível uma necessidade de saúde do papai e da mamãe que estavam para além dos planos de saúde. Meu Deus, nós sempre éramos surpreendidos pela Yara chegando já, realizando tudo, ou realizando a metade de tudo, ou socorrendo com manifestações expressivas e significativas em relação ao todo. De modo que são tantos, mas a Yara não pode, nós não podemos não mencioná-la mesmo. E tantas outras pessoas que estiveram lá nesse período agora, meu Deus, quanta gente boa, gente que se voluntariou para ficar de enfermeira 24 horas direto, gente amada, a Glecilda, tá direto, gente querida, amando, cuidando, as enfermeiras pagas que de repente a gente via extrapolando os compromissos do pagamento, se reindicando para o turno, querendo continuar por conta própria. Deus é bom. Aqui em casa, uma foto dela aqui em casa, a última vez que ela veio. Acho que ela estava dando uma entrevista para Dora Ramos, ali dentro, uma entrevista que eu acho que a gente deve ter aqui em algum arquivo. A Dora entrevistou aqui no jardim. Então, a mamãe
teve muitos filhos e esses filhos foram bondosos e generosos para com ela. E foi dela e do papai que nos vieram todas as coisas do Evangelho. Porque eu vi o Evangelho. Eu sei que o Evangelho é real. Eu sei que o Evangelho é possível. Eu sei que ele é vivível. Eu sei que ele é encarnável. Com todas as relatividades da criatura humana. Ele é viável. Ele não é platonismo. Ele não é um romance. Ele não é uma construção nossa de projeção num mundo paralelo. O Evangelho é real. Eu vi na minha mãe, eu vi no meu pai, todos os dias. Eu vi o Evangelho crescer. Eu vi o Evangelho menino na mamãe, quando ela ainda era apenas uma jovem mãe, mais religiosa do que consciente do Evangelho, mas o Evangelho já tinha sua semente nela. Eu vi, eu senti o Evangelho infantil numa mãe jovem que me cuidou. Depois eu vi o Evangelho adolescente na minha mãe, quando meu pai, que era até então um agnóstico, bem-sucedido financeiramente, como advogado e empresário, começou a traí-la num caso de love affair e sex affair que durou 6 anos. Intenso, apaixonado, mas ele implorava para ela não deixá-lo, porque ele a amava. Ele se dizia estranhamente enfeitiçado, e ela quis deixá-lo muitas vezes, e não o fez porque ouviu uma voz. Minha avó ouviu uma voz, a mãe dela orando. Foi um tempo de muita oração. Foi quando ela, de evangelho adolescente, se transformou em evangelho jovem. Eu tinha 9, 10, 11 anos, 9 anos, 10 anos. O Evangelho passou da adolescência para a juventude na vida dela. Ela começou a orar com a minha avó e a jejuar. E minha avó ouviu uma voz dizendo: pede um filho para Laci, pede um filho para tua filha. E ela e papai já não tinham relações sexuais por causa da vida conjugal paralela, explícita, que ele tinha com a mulher pela qual ele estava apaixonado. Já não tinham vida íntima há muito tempo. Ela era uma mulher digna. Naquele tempo não tinha divórcio, só tinha desquite. E ela dizia: eu estou aqui, presa nessa circunstância, mas eu cuido de tudo que a minha consciência como esposa e mãe me mandarem cuidar de você. Mas você já não é meu marido enquanto você estiver assim. E durante aquele tempo eles não se tocaram. Até que veio essa voz do céu para minha avó, mãe velhinha, e ela ouviu: pede um filho. E foi por causa desse pede um filho que a minha mãe fez uma concessão de proximidade física ao meu pai, porque ele frequentemente tentava procurá-la. Ela é que dizia não. E nesse dia ela consentiu e engravidou.
O problema é que ela não podia mais engravidar, porque ela tinha perdido a base do útero, colo do útero. E quando ela engravidou, já foi uma coisa anômala. E o médico dela disse: olha, vamos fazer uma curetagem, tirar essa gravidez, porque ela é inviável. E a minha mãe, por causa da palavra que disse, pede um filho, disse: não, eu não tiro de jeito nenhum. Quem me disse para ter um filho, me deu um filho. Ele então agora me ajude a levar esse filho que ele mandou eu ter até o fim. Parece uma narrativa bíblica. E a minha mãe teve a Ana Lúcia, a Aninha, ficando 9 meses com as pernas para cima, sangrando. Sangrando e sangrando. Enquanto isto, o golpe militar acontecia, e ela com as pernas para cima, grávida da Ana Lúcia. Meu pai era atingido pelo golpe militar, perdia tudo, concessão de televisão, concessão de exploração de minério, de madeira, de cheiro para perfume, e de indústria de papel, papel Amazon, e porque era advogado do governador, de todos os senadores, e disse daquilo, e todo mundo virou subversivo no pacote, e meu pai também foi feito subversivo pela determinação da ditadura militar, embora meu pai fosse apenas um empresário de comunista, não tivesse nada. Mas foi. E perdeu tudo. E minha mãe com as pernas para cima. E papai teve que fazer uma mudança, porque ele não queria mais ficar morando em Manaus. Mudou para o Rio. Mamãe com as pernas para cima, foi para o Rio com as pernas para cima. Minha irmã Sueli quebrou o braço e os ossos do cotovelo foram moídos, numa época em que a ortopedia dizia o braço ficará duro. E a minha mãe com as pernas para cima. Papai teve que cuidar da desgraça dele lá, junto ao golpe militar, com todas as implicações jornalísticas. Ele era um homem conhecido na cidade, era a primeira página todo dia, era uma loucura, era vontade nele de matar os outros, de se matar, e ainda tinha que cuidar da minha mãe com a perna para cima, a Sueli com o braço quebrado. Graças a Deus nós tivemos e sempre tivemos família para ajudar em tudo. Senão papai teria enlouquecido, mas a graça de Deus foi maravilhosa na assistência dos anjos que chegaram, e a mamãe com as pernas para cima. Eu fiquei para trás com a minha avó, meu irmão Luiz Fábio, que já está no Senhor há muitos anos agora, e só fomos para o Rio no final daquele ano, de 64, para completarmos o ciclo escolar. E mamãe com as pernas para cima. E chegamos lá, não pudemos ver nem papai nem mamãe. Mamãe hospitalizada e papai procurando ambientar a família. Mamãe angustiada, querendo nos ver há meses, sem poder nos ver. E nós ainda fomos ficar mais 15 dias na casa de parentes em Niterói. E ela com as pernas para cima. Só foi nos reencontrar com as pernas para cima meses depois, segurando a Aninha no ventre. E aí, Ana Lúcia nasceu, uma calamidade à nossa volta. Logo depois vem aquelas enchentes do Rio de Janeiro, era Morro do Pavão, Pavãozinho caindo para todo lado, Morro da Lagoa Rodrigo de Freitas, centenas de mortos. Lá em casa um desastre, papai ainda com outra mulher, aquela agonia, uma angústia. Eu me lembro daquele tempo, é um tufão de agonias. E mamãe amamentando a Aninha, cuidando de todo mundo, inclusive do papai.
VNV TV. O canal é você.